Minas Urgente. Oferecimento. Novo amaciante Tufi concentrado com óleos essenciais. 10 vezes mais perfume. Toda a equipe da Rede Autos prontos para te atender. Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo, Araxá, Uberaba e agora também em Patrocínio. Concessionária arrombada, ladrões invadem loja de carros de luxo em Uberlândia. Morte misteriosa, empresária é assassinada e corpo é encontrado boiando em Uberaba. Ponte perigosa, motorista perde o controle da direção e cai de 10 metros de altura em Patos de Minas. Fogo e desespero, incêndio atinge casa em um assentamento de Uberlândia. Rumo ao ensino superior, a movimentação no primeiro dia de provas do Enem na região. Hoje é segunda-feira, 6 de novembro, o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo, eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe. Estamos chegando com muita informação para você, você vê o programa tá quente, claro, mas antes desejando a todos uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana, um ótimo início do mês de novembro, né? Afinal de contas aí, estamos só começando mais um mês de novembro, caminhando para o final do ano, tá certo? Mas até lá tem muita água para passar debaixo dessa ponte e muita informação para você que eu sempre falo. Aqui no Minas é diferenciado, jornalismo dinâmico, com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Tem Band Zap aqui para você comentar os assuntos de hoje, você viu, são muitos assuntos, tá? Pode nos acompanhar ao vivo lá no YouTube da Band Triângulo, daqui a pouco vai ser pro seu compromisso, leva a gente junto com você, vai assistindo aí pela internet. E tem informação nas redes sociais o tempo todo, Instagram e Facebook, @Band Triângulo, e as redes sociais também à sua disposição, @Bagnetti, tá? Olha, a gente tem que ser ligeiro hoje, porque você viu aí, a segunda-feira começa agitada, depois de um feriado prolongado, quinta, sexta, sábado e domingo, e as notícias, a todo vapor. O início desta segunda-feira não começou bem no trânsito aqui de Uberlândia, não. O motorista bateu de frente com uma árvore e morreu na hora. O impacto da batida foi tão forte, né, que o carro teve um princípio de incêndio, inclusive. Carlos Vilela está ao vivo conosco aqui no trânsito de Uberlândia e tem as informações desse acidente. Boa tarde para você, Vilela. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para você ligado no Minas Urgente. Então, aconteceu na madrugada, por volta de 4 horas da madrugada, na Avenida Morum Bernardino, no bairro Roosevelt, aqui em Uberlândia. Assustou os moradores ali daquele quarteirão que ouviram o barulhão e foram ver o que tinha acontecido e depararam com o carro no canteiro central e o motorista, um rapaz de 34 anos, dentro do veículo. Os bombeiros foram chamados até porque, como você disse, houve um princípio de incêndio que inclusive foi contido pelos próprios moradores dali, fizeram essa contenção. Os bombeiros chegaram, as imagens mostram aí o socorro que foi prestado a esse motorista, foram feitos todos os esforços, mas a própria equipe de resgate constatou a morte dele no local. A perícia esteve também no local, está levantando as informações, até porque não se sabe os motivos pelos quais ele perdeu o controle da direção, subiu no canteiro e bateu nessa árvore de grande porte que, diga-se de passagem, nem se moveu. A árvore ficou ali sem nenhum dano à árvore, mas o veículo ficou com a frente totalmente destruída. Um trabalhador, um feirante, e a gente aí se solidariza com a família, com os amigos deste trabalhador, viu, Bagnetti? Os sentimentos, Carlos Vilela, a gente está vendo a imagem aí do momento do impacto, né? Como você disse na madrugada, é um trabalhador que por costume, por ser feirante, também aí tem os horários diferentes da maioria dos trabalhadores, então não se sabe, né, se ele estava a caminho do trabalho, enfim, se estava com sono, a perícia que vai indicar, mas fica aqui a nossa solidariedade à família. Agora, tanto dentro do perímetro urbano quanto nas rodovias, tivemos muitos acidentes esse final de semana, tá? Morreu o ocupante de um dos carros envolvidos naquele acidente no sábado, o MGC 497, trecho que corta Uberlândia, né? Essa pessoa estava internada e não resistiu, Carlos Vilela? Exatamente, esse acidente aconteceu quase que no perímetro urbano de Uberlândia, ali próximo do residencial Pequias, da MGC 497, essa rodovia que vai de Uberlândia para o Prata. Um trecho muito perigoso dessa rodovia envolveu 2 veículos, uma picape estrada e um carro, um Jeep Renegade, batida de frente. No Jeep Renegade, 4 pessoas, 3 foram socorridas com ferimentos
graves foram levadas para o pronto-socorro dos Policlínicos da Universidade Federal de Uberlândia. Uma dessas passageiras aí, ela inclusive foi projetada para fora do veículo. No local, a morte do condutor da picape, inclusive é um policial militar reformado da reserva, o cabo Jesus Eugênio, morreu no local, ele que tinha 86 anos de idade. As demais vítimas foram levadas para o pronto-socorro e o interessante desse acidente é que no veículo também, no carro, tinha um bebezinho de cerca de 7 meses de idade. E esse bebezinho foi socorrido, aparentemente sem nenhum tipo de ferimento, está em observação. Agora, pela manhã, foi confirmada a morte da passageira Larissa Lima, de 36 anos, ela que é de Araguari. E fica aí a nossa solidariedade também para familiares, amigos da Larissa, neste trágico acidente, mais um acidente neste trecho perigoso da 497, aqui sentido Uberlândia Prata, Bagnetti. Obrigado, Carlos Vilela. As imagens de fato são impressionantes e você viu o detalhe aí, né? As pessoas feridas, né, mesmo socorridas. Essa jovem não resistiu aos ferimentos, apesar de todo o atendimento, de todos os cuidados no hospital, ela não resistiu. Chama a atenção o caso da criancinha, certamente devidamente protegida aí então por uma cadeirinha de segurança. Item indispensável, né, para quando a gente trafega levando uma criança dentro do carro. Tá bom? Tivemos também um acidente com morte na BR-365, um carro que bateu de frente com você está vendo aí, a caminhonete que bateu de frente com uma carreta. Pista molhada, é esse trecho aqui, tá Uberlândia, Patos de Minas, passando por Patrocínio, né? Uma batida praticamente de frente, esse é o estado da caminhonete, um carro grande, reforçado, e ficou bastante destruído e por isso aí, então, claro, o motorista acabou não resistindo, lamentavelmente, tá? Olha só, a gente está falando de aí um saldo negativo de um feriado prolongado de acidentes nas rodovias que cortam a nossa região. Daqui a pouquinho a gente volta a falar que foram muitos outros acidentes, lamentavelmente. Agora, olha só, um assassinato misterioso em um rancho que fica às margens do Rio Grande, próximo a Uberaba, divisa com São Paulo. O corpo de um empresário bastante conhecido em Uberaba foi encontrado boiando. Deixa eu chamar o Juliano Carlos, que está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde a todos que nos acompanham. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, juntamente com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui de Uberaba, está fazendo a investigação da morte do empresário Eli Gomes dos Santos, ele que trabalhava no ramo de venda de veículos automotores aqui na cidade. O corpo dele foi encontrado dentro do rancho dele na manhã da última sexta-feira, quando um vigia passou pelo local, ele que inclusive estava sendo procurado por familiares. A família divulgou nas redes sociais sobre o desaparecimento dele na última terça-feira e o vigia passou pelo local e encontrou o corpo dele dentro do rancho. Ele estava com ferimentos, principalmente na cabeça, provavelmente provocado por golpes com um instrumento contundente. Agora, o curioso desta situação, Bagnetti, o que está tirando o sono da Polícia Civil mineira e paulista é que o corpo de uma mulher, supostamente que estava com ele, foi encontrado boiando no Rio Grande no dia anterior, na quinta-feira, no feriado. Então foram 2 mortes neste mesmo rancho. Os corpos foram levados para a cidade de Ituverava, passaram por exames do IML, o corpo da mulher aguarda reconhecimento da família e o corpo do empresário já foi liberado. A polícia não descarta a hipótese de ser um latrocínio, tendo em vista que o carro desse empresário não foi encontrado no rancho e a polícia aponta o caseiro como suspeito. Então esse caso está sendo investigado, nós vamos continuar acompanhando e assim que tiver mais informações, com certeza nós vamos trazer durante a programação. Mas 2 mortes misteriosas, a desse empresário bastante conhecido aqui em Uberaba e de uma mulher que provavelmente estava com ele e o corpo dela foi encontrado no dia anterior, no mesmo local, boiando no rio. Bagnetti. Nenhuma hipótese, nenhuma possibilidade pode ser descartada pela Polícia Civil nesse momento, né? Então é preciso paciência para acompanhar. Os familiares, na medida do possível, estão ajudando nas investigações, mas qualquer
fato, né? Qualquer observação que não seja feita pela Polícia Civil nesse momento é especulação. Trata-se de 2 mortes misteriosas, como bem disse o Juliano. Vamos dar um giro aqui pela nossa região, vamos lá para Patos de Minas e a gente volta aí então com os acidentes. Você está vendo, olha só, um acidente assustador na zona rural lá de Patos de Minas. Um carro com 4 irmãs teria perdido o freio e caído de uma ponte de 10 metros de altura. Esse é o trajeto que o carro fez, uma ponte estreitinha, você vai ver aí então, e ele acabou caindo no córrego da comunidade do Onça. Né? Apesar do susto enorme, 2 mulheres foram resgatadas, tá? Com alguns ferimentos superficiais, as outras 2 irmãs foram retiradas do local sem nenhum arranhão. Olha a altura aí então que esse carro caiu. Agradecer a equipe do Patos hoje, que nos cedeu as imagens, inclusive aí chegando junto, né, com a equipe de resgate, imagens importantíssimas. Muito obrigado aos parceiros lá de Patos de Minas. É um trabalho aí pontual do Corpo de Bombeiros, uma região que tem bastante fluxo, é uma ponte importante lá nessa comunidade, zona rural de Patos de Minas, reforçando inclusive aí, técnicas de rapel para fazer esse resgate. Né? E a altura aí então que esse carro caiu, né, que nos chama a atenção e por sorte aí ferimentos superficiais nessas 4 irmãs que estão se recuperando, tá bom? Uma idosa, gente, foi atropelada por um carro, isso na frente da própria casa. O motorista, de acordo com a polícia, estava aparentemente bêbado. Quem está ao vivo agora é o César Campos e traz essa situação para a gente. Situação semelhante a um acidente aí na nossa região também, hein, César? Boa tarde para você. Exatamente, Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse acidente foi ontem no bairro Ana Pinto de Almeida. Segundo os bombeiros, essa idosa de 60 anos foi atropelada na porta de casa, como você bem falou. De acordo com as informações de populares, um homem com sinais de embriaguez teria assumido a direção de um carro e ao tentar arrancar com o automóvel, deixou ele voltar e acabou atingindo essa senhora e uma motocicleta que estava estacionada. Como essa idosa mora em frente de casa, no local do acidente lá, os familiares levaram ela para o interior da residência e deitaram ela numa cama, enquanto a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros não chegava. Ela teve escoriações leves na região lateral do tórax, mas os sinais vitais estavam estáveis. Ela foi conduzida aí para a UPA aqui de Araxá, a polícia militar foi acionada, mas a gente ainda não tem notícias, Bagnete, se esse homem que dirigia o carro já foi encontrado. Volto com você. Engana-se, né, César, quem acredita que está seguro na calçada na frente da própria casa. Esse caso em Araxá, semana passada mostramos o caso em Carmo do Paranaíba, onde aí os jovens empinando uma motocicleta acertaram um casal de idosos na calçada. Me recordo também, César, um tempo atrás, lá em Uberaba, tá? Pai e filha lavando a motocicleta da família foram atropelados por um carro também e a criança não resistiu. Então já foi o tempo que calçada era sinônimo de segurança, né? Apesar do trânsito tranquilo de algumas cidades. Agora eu quero continuar conversando com você, César, porque um jovem ficou ferido na zona rural de Araxá esse final de semana, também em função de um acidente, só que com um maquinário específico. Eu queria essas informações com você. Acidente grave, viu, Bagnete? Inclusive mobilizou o Corpo de Bombeiros ali na região do Mourão Rachado, zona rural aqui de Araxá. O acidente teria ocorrido enquanto a vítima, esse jovem de 18 anos, operava um maquinário agrícola. Uma das pernas desse jovem ficou presa junto a um dos eixos aí desse maquinário, que é o chamado eixo cardan. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi preciso fazer a amputação da perna e esse trabalhador ainda teve uma fratura no braço esquerdo. Após o procedimento de imobilização e contenção da hemorragia, esse jovem foi conduzido até o pronto atendimento da UPA de Araxá, mas infelizmente aí precisou amputar uma das pernas. Acidente grave, então, na zona rural, zona ali perto do Mourão Rachado, em Araxá. Volto com você. Obrigado, César. Tudo indica aí que então um acidente de trabalho, né, onde esse jovem acabou perdendo uma perna. Os acidentes de trabalho Brasil afora são enormes e assustadores, tá? A gente torce pela plena recuperação dele. Vamos continuar o nosso giro pela região, passamos por Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, Araxá, agora vamos a Frutal, porque 3 carretas também se envolveram no acidente na BR-153, região ali do Chapadão, em Frutal. Quem passa por aí conhece muito bem. O acidente mobilizou a Polícia Rodoviária Federal, foi preciso interditar um trecho da pista, a gente está vendo aí uma carreta que foi parar fora da pista, a outra que tombou no meio do asfalto, interditou
interditando parte do trânsito e a carga aí então esparramada. Dia bonito, de sol, né, sem chuva, mas ali pista simples, ainda não se sabe o que pode ter provocado o acidente, tá? Mas a gente vê aí que os prejuízos foram enormes. Depois do trabalho aí de socorro e de rescaldo, a pista voltou a ser liberada totalmente. Olha só esse final de semana, né, a quantidade de acidentes. E falávamos lá na quarta-feira, lá na quinta-feira, né, todas as recomendações repassadas pelas polícias rodoviárias justamente para evitar cenas como essa, tá? Ainda não se tem um saldo total dos acidentes, tanto nas rodovias estaduais quanto nas rodovias federais. As concessionárias, as rodovias aí que são privatizadas, que a gente pode dizer assim, o saldo é que tivemos 0 acidentes com mortes, tá? Mas ainda não é conclusivo, a gente deve ter essas informações ao longo da semana. A bandidagem não dá paz ao cidadão de bem, como diz o ditado popular, né? A coisa tá feia, minha gente. Olha só, a Polícia Militar está investigando a ação de ladrões que invadiram essa madrugada uma concessionária de carros de luxo, Avenida Afonso Pena, bairro Nossa Senhora, aqui na cidade de Uberlândia. Flávio Souza teve cedinho na concessionária e viu o tamanho do estrago. Boa tarde para você, Flávio. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para todos que estão ligados na tela da Band. Exatamente, a bandidagem não dá paz, né? Infelizmente, essa concessionária foi alvo de furto que foi registrado nesta madrugada. Como você bem lembrou, a concessionária fica ali na Avenida Afonso Pena. E segundo as informações que nós colhemos lá no local, os bandidos chegaram em um Fiat Uno, arrombaram a porta de vidro, conseguiram fazer um vão nessas portas de vidro e elas, por sorte, não quebraram, mas vão ter que trocar a porta de todo jeito, né? Porque se trincou toda a porta ali por onde os bandidos entraram. Eles entraram nessa concessionária, furtaram diversos acessórios que são vendidos ali para os clientes que compram um carro, compram qualquer outra coisa naquele local e acabam levando para casa também um acessório que acabou sendo furtado. A polícia segue investigando o caso, acompanhando de perto toda essa movimentação ali junto com os proprietários, os funcionários dessa concessionária para prender os bandidos que até o momento não foram localizados. E para a gente finalizar, Bagnete, tem uma informação ali dos moradores daquela região, dos comerciantes propriamente dito, que estão preocupados com essa onda de furtos. Esse furto aconteceu nessa madrugada e na semana passada, segundo os comerciantes ali daquela área, houve furto numa loja de pneus também e eles cobram mais segurança, reforço no policiamento para que essas coisas não voltem a acontecer. Ninguém ficou ferido e os carros também não foram danificados pelos bandidos. Bagnete. Muita audácia, né? Me roubar um carro na vitrine de uma concessionária como essa, com o dia amanhecendo nessa segunda-feira aqui em Uberlândia. Mas deram prejuízo, quebraram aí então as portas de entrada, alguns equipamentos, acessórios foram levados, né? A gente sabe que de alto custo, é uma concessionária de carros de alto padrão aí, e a malandragem está audaciosa com esse tanto de câmera de segurança e as imagens certamente vão ajudar a polícia a identificar os criminosos. Aquela região ali são várias concessionárias, tá? Várias lojas de autopeças e a vizinhança está incomodada com a presença dos criminosos. Mudando de assunto, um incêndio destruiu uma casa no assentamento Maná, aqui em Uberlândia, e causou desespero aos moradores do local. Você está vendo aí imagens por todos os ângulos, tá? A altura, a proporção das chamas aí deu bastante trabalho ao corpo de bombeiros, foram muitas horas aí então para controlar a situação, a casa ficou completamente destruída. Apesar do susto, do desespero, ninguém ficou ferido, mas a estrutura comprometida, um fogo aí então que seria uma cozinha anexa à casa principal que fica no terreno, como a gente fala, são assentamentos. O corpo de bombeiros inclusive teve bastante dificuldade para chegar até o local devido às ligações de energia, ligações clandestinas, fios muito baixos ali, dificultando a passagem das viaturas. Então o problema é muito mais sério do que o incêndio que aconteceu. Essa família agora está desabrigada, vai ter que procurar ajuda aí junto às famílias, tá? Mas precisa ser revista essa questão dos assentamentos e as ligações clandestinas de energia. Com essas imagens eu vou fazer um primeiro intervalo rapidinho aqui no Minas Urgente. Não sai daí que tem muita informação para você, eu volto já já. Fim de ano é sempre especial. É tempo de festejar e de estar com quem a gente ama. E escutar bem é essencial para viver ao máximo cada um desses momentos. Afinal, amor não se mede, mas se ouve. Neste final de ano, a Clarivox vai ajudar você a voltar a experimentar o que a vida tem de melhor. Só neste mês, você compra os melhores aparelhos auditivos com até 50% de desconto.
Clarivox Aparelhos Auditivos. Ouça o que a vida tem de melhor. Chegou a promoção CNH na mão da Autoescola Condutore. Planos a partir de R$ 128,90 ao mês. Aqui tem o melhor índice de aprovação, motopista própria, curso de legislação em 7 dias e 3 unidades em Uberaba. Autoescola Condutore. Vem pra cá! A Nacional Peças e Serviços está sempre aprimorando seus equipamentos, acompanhando a mais alta tecnologia. Tem troca de óleo de câmbio automático, scanner de última geração e agora alinhamento 3D. É muito mais qualidade no serviço, Davi. Isso mesmo, pare de sofrimento. Venha fazer o orçamento com a gente. Nacional Peças e Serviços, vem pra cá! Roma Mall, centro comercial com banco, supermercado, farmácia, confeitaria, praça de alimentação, choperia, barbearia, drive-thru, estacionamento gratuito e muito mais. Roma Mall, ao lado da BCZ, com uma nova experiência em gastronomia, compras e lazer. Vem pra cá! Minas está de volta, agradecendo o carinho da sua audiência nessa segunda-feira, começando juntos essa semana com você e, claro, deixando você sempre muito bem informado. Daqui a pouco vamos falar do queijo de Minas aí extrapolando as fronteiras mundo afora, tá certo? Mas olha só, você viu no início do programa a quantidade de acidentes aqui na nossa região. Muito bem, já temos aí então parcialmente o resultado das fiscalizações aqui nas nossas estradas. Carlos Vilela, que está de volta aqui, trazendo para a gente as concessionárias, como eu havia falado, Carlos Vilela, já tem aí essa percepção do que aconteceu e as rodoviárias estaduais também. Atualiza para nós. Exatamente. As concessionárias registraram aí o aumento no movimento neste feriado que acabou sendo prolongado. A Eco 050, por exemplo, encerrou a operação 2 de novembro sem acidentes com morte no trecho de cobertura. Mais de 338 mil veículos passaram pelos trechos aí que são cobertos pela concessionária nos 5 dias em que aconteceu a operação aí prolongada, a operação do feriado de finados, né? A concessionária fez 373 atendimentos. Já a Ecovias do Cerrado registrou 199 mil veículos nas BRs 364, 365, nesse mesmo período aí. A concessionária prestou 147 atendimentos ao usuário. Só esclarecendo, os principais serviços aí prestados pelas concessionárias são remoções de veículos, socorro mecânicos, também socorro médico. Para esses serviços foi empenhado aí o efetivo total das concessionárias. Já a Polícia Militar Rodoviária também fez a operação aí em pontos estratégicos de cobertura do comando da Polícia Militar. Pequena interrupção aqui com o Carlos Vilela, quero restabelecer o contato com ele para ele finalizar a informação, mas está aí então, dentro desse apanhado das rodovias que são geridas por concessionárias, 0 mortes, apesar de muitas ocorrências, tá? Quero fazer aqui um depoimento, porque eu passei nessa rodovia aqui, ó, Uberlândia, Monte Alegre, Trevão, sentido o estado de Goiás, 2 praças de pedágio, tá? Com várias cabines que foram instaladas lá, mas poucas delas funcionando. Logo, filas enormes para que cada um pudesse pagar o seu pedágio e seguir viagem. Quem não tem ali o pagamento automático, sem parar da vida, tinha que enfrentar filas e filas grandes nas 2 praças. A gente não entende, sabe que a demanda aumenta consideravelmente aí durante um feriado, volume de carro, estamos acabando de falar, e não põe mais gente para trabalhar nas praças de pedágio. Cobrança automática muito menos, tá? E lá no Trevão, à frente de Monte Alegre de Minas, tem uma grande obra sendo realizada ali no Trevão para facilitar a passagem para quem vai aí reto sentido a Ituiutaba, direito sentido Goiás e Itumbiara, ou à esquerda lá para o Prata, e aquilo ali está causando um congestionamento terrível, tá? Muitas filas. Então tá aí, a gente vai... O Carlos Vilela está de volta? Deixa eu concluir a informação com ele. Carlos Vilela, de volta, por favor.
Complementando aí as operações desse finalzão de semana, um trabalho da Polícia Militar Rodoviária na área de abrangência aqui em pontos estratégicos teve o foco não só na fiscalização de veículos, não, mas também no combate à criminalidade, principalmente no que diz respeito ao tráfico de drogas. Fiscalização sobre gestão de álcool também, o radar também, o excesso de velocidade. Bagnete, mais de 2.500 veículos foram fiscalizados e isso resultou além das multas, em 20 prisões. Ou seja, tem gente aí que insiste em andar fora do que determina a lei. Foram registrados 16 acidentes e 2 mortes na área de cobertura da Polícia Militar Rodoviária. Já a Polícia Rodoviária Federal só vai divulgar o resultado da operação amanhã, terça-feira. E a gente passa para o telespectador da Band Triângulo. Valeu, Carlos Vilela. É até importante para a gente comparar de um feriado para o outro, de um ano para o outro aí, né, se os motoristas estão mais conscientes, se as estradas estão mais seguras ou não, né? Porque a gente sabe que cada feriado tem a sua particularidade, né, onde se bebe mais, se festeja mais, outros não têm um caráter festivo, como é o caso de um feriado de finados, mesmo assim as pessoas aproveitam para viajar, então tem essas variações aí de feriado para feriado. E é importante esse comparativo aí sempre, né, com a premissa de que a gente precisa de mais consciência no trânsito, que cada um faça a sua parte e a gente reduza consideravelmente o número de acidentes, mortes e também de infrações. Esse é fato. Semana que vem, dia 15 de novembro, é feriado, hein? Feriado no meio de semana, quarta-feira aí, então tem mais um feriado, aproveite a mamata, porque os feriados de 2023 estão aí chegando ao fim, mas é assunto para a próxima semana. Olha só, mais golpe na praça. Uma mulher foi pega pela PM com a boca na botija, tá? De acordo aí então com a acusação, ela furtava cartão de idosos. Crime de estelionato, hein, Juliano? É isso mesmo, Bagnete. Inclusive, essa mulher é funcionária de uma casa lotérica aqui na área central da cidade. A vítima, uma idosa de 62 anos, foi nessa casa lotérica, fez transações bancárias e também pagamentos. A operadora de caixa foi levando ela na conversa e essa vítima esqueceu o celular dentro da máquina de cartão. Essa mulher que viu a senhora digitando os numerais da senha, pegou esse cartão, passou por ele debaixo de uma conta de energia de outro cliente que chegou, escondeu o cartão e levou para casa. Ela, inclusive, entregou para os comparsas. Eles passaram esse cartão em uma maquininha, deixando um prejuízo de R$10.000. No dia seguinte, no sábado, ela levou o cartão de volta para a lotérica e colocou nos achados e perdidos. Só que a vítima procurou a polícia, falou que tinha perdido o cartão e que provavelmente foi na casa lotérica. Os policiais foram até o local, conversaram com o dono muito transparente, mostrou as imagens das câmeras de segurança e a funcionária foi flagrada cometendo o furto. A Polícia Militar fez a prisão desta mulher. Durante levantamentos, os policiais chegaram aos outros 2 comparsas que gastaram R$10.000 e para melhorar a situação da vítima, a PM junto com o banco conseguiu estornar o dinheiro. Então essa vítima não ficou no prejuízo dos R$10.000. Quem ficou no prejuízo, Bagnete, foi o trio. A funcionária que perdeu o emprego junto com os outros 2 foram levados para a delegacia e depois para a penitenciária, Bagnete. Estavam contando com a sorte que ninguém descobriria o golpe, mas tiveram um azar danado porque o dono da lotérica, claro, tinha todo o interesse em esclarecer o que aconteceu e as imagens acabou entregando o esquema criminoso. Não foram muito longe, né? Quem sabe da próxima vez. Agora, a gente segue falando de crimes na região, Juliano Castro, porque uma mulher foi esfaqueada hoje de manhã aí na cidade. Que história é essa de violência contra a mulher, por favor? Pois é, Bagnete, esta tentativa de feminicídio aconteceu agora há pouco, por volta de 11 horas da manhã, em uma casa na rua Fernando da Silva Melo, aqui em Uberaba, no bairro Gameleiras. Essa vítima relatou à Polícia Militar que ela foi levada para fazer uma faxina, ela que é diarista, pelo próprio namorado dela.
Quando chegou no local, o homem agiu de forma premeditada, pegou uma faca e desferiu 15 golpes nesta mulher. Golpes na barriga, no braço, no ombro, na cabeça, em várias partes do corpo. Essa vítima saiu correndo da casa gritando por socorro. Os vizinhos viram ela ferida e acionaram o socorro e a polícia militar. Então, uma equipe do Tático Móvel, que estava bem próximo, chegou rapidamente nesta residência. O suspeito estava sentado na porta com as mãos e as roupas sujas de sangue. Os policiais perguntaram, ele disse que nada aconteceu nesse local. Então a polícia conversou com essa mulher, ela relatou que há cerca de 2 semanas o rapaz está muito agressivo, a princípio tendo surtos psicóticos, levou ela para o trabalho, chegou lá, se armou com uma faca e cometeu esse crime. Ela foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Escola aqui em Uberaba, e o suspeito de tentativa de feminicídio preso em flagrante e encaminhado para a delegacia deve prestar esclarecimentos daqui a pouco ao delegado de plantão. Bagnete. Alguém precisa deter esses covardes, viu, Juliano? É um crime de extrema covardia e quando não agridem com a mão, soco, chute, pontapé, tentam matar com facas, tentam matar com revólver. Você deve ter visto em algum lugar nas redes sociais aquele caso de Jataí, aonde a mulher acaba filmando a própria morte, ela ia fazendo o vídeo do companheiro, ele vira com uma arma e atira nela, o vídeo estava no celular. Lamentável, lamentável, e não sei até quando que as mulheres vão continuar morrendo nas mãos de covardes. Com essas imagens, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, não sai daí que tem muita informação aqui no Minas Urgente, eu volto já já. De novo? Ai, passou da hora de eu pedir aquela ajuda. Eu preciso de você aqui agora. Então, o problema na sua casa é no disjuntor. E eu tenho um lugar ideal para você estar comprando, na Elétrica Triângulo. Ah, boa ideia. Nas compras acima de R$100, você concorre a uma TV 65 polegadas. E serão 5 sorteios no final do ano. Aproveite essa chance, uma TV pode ser sua. Escolha o melhor em materiais elétricos e iluminação. O governo de Minas está recuperando mais de 2.300 quilômetros de rodovias em todo o estado. E mais obras vêm por aí. Minas Gerais. Governo diferente, estado eficiente. Estamos prontos para dar as notícias do dia. Contar em tempo real fatos que vão entrar para a história. Para te deixar bem informado, nosso time apostos para apurar e ouvir todos os lados, acompanhando bem de perto o que acontece na política ou na economia, que impacta a nossa vida, o nosso bolso. A notícia internacional. Estamos em pontos estratégicos. Os acontecimentos, a cultura e as curiosidades. Somos a sua janela para o mundo. Na TV, no aplicativo, na internet. Fazendo um trabalho contínuo, com a credibilidade do jornalismo Band. Comprometido com você. De segunda a sábado, 7h20 da noite, estamos aqui para o seu Jornal da Band. Minas de volta, agradecendo a sua participação, muita gente acompanhando, falando do prato do Minas da semana passada, depois eu te conto essa história, tá? Falando em prato do Minas, que o queijo de Minas é um dos melhores do mundo, é um patrimônio nosso. Muito bem, ele agora está aí atravessando as fronteiras. O vice-governador de Minas Gerais está na Europa e um dos assuntos que ele vai tratar é justamente do nosso queijo. Deixa eu entender melhor com essa história, com o nosso especialista em queijo, César Campos, ao vivo lá de Araxá. Bondade sua, Bagnete, sempre bondade sua, pois o vice-governador, professor Matheus, está na Europa, como você bem falou, inclusive passou recentemente pela França e por lá resolveu alguns assuntos que têm muito a ver aqui com a região. Uma delas foi a assinatura do contrato lá para a etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike em Araxá. Ele também se encontrou com a representação do Brasil junto à Unesco e ressaltou a importância da candidatura do aspirante Geoparque de Uberaba, terra dos gigantes, que quer estar no hall
dos geoparques mundiais da Unesco. E nessa mesma reunião houve ainda o fortalecimento da candidatura do modo de fazer do queijo Minas artesanal como patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. Minas Gerais entrou nessa luta aí há alguns anos, preparou um material super bacana e esse resultado deve sair em breve, se Minas Gerais vai ter aí o modo de fazer do queijo Minas artesanal como patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. O anúncio da Unesco está previsto para ocorrer entre novembro e dezembro do ano que vem. A campanha tem como base a importância de se preservar os conhecimentos e as técnicas na produção do queijo desenvolvidas aí ao longo dos últimos 300 anos, 3 séculos de pequenos produtores fazendo queijos Minas artesanal aqui no estado. O registro vai dar a condição de apresentar para o mundo inteiro o queijo Minas, mais do que simplesmente um produto, mas como algo da cultura mineira e também brasileira. A produção estimada do queijo baguinete aqui em Minas Gerais é de 22 mil toneladas por ano, o que representa mais de 65% da produção de queijos artesanais da agroindústria familiar em todo o Brasil. Então, muito em breve, se tudo der certo, a gente tem o modo de fazer, não é exatamente o queijo, o modo de fazer o queijo aí como patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. Já é um bem tombado no Brasil. Volto com você, Baguinete. Brinquei com César Campos, especialista em queijo, porque um dos maiores concursos internacionais de queijo acontece em Araxá. O César sempre deixando a gente muito bem informado. Obrigado, viu, César? E a gente fica muito feliz aí do destaque e a atenção que a nossa região recebe, né? O queijo produzido aqui, né? Um patrimônio aí de todos os mineiros, né? O turismo, juntamente com o esporte, me recordo muito bem semana passada, César falando aí então dessa Copa do Mundo de mountain bike, né, e o Geoparque lá de Uberaba, que a gente também vem acompanhando esse processo lá no município de Uberaba para valorizar esse sítio arqueológico que nós temos na nossa Uberaba. Então, é a região como um todo recebendo a atenção devida que nós esperamos e ficamos muito felizes, tá certo? Mas, pessoal, agora uma pausa rapidinha para a gente falar de algo que todo mundo gosta. Economia! E economia, você de casa sabe que começa com as ofertas da segunda imbatível do Supermax. Então, escuta só aqui comigo, viu? No açougue do Supermax tem músculo bovino ou a 100 por apenas R$ 23,99 o quilo, gente. No setor de frios, de quem que a gente está falando? Da Estrela. Tem queijo mussarela Nova Minas, peça ou pedaço, por apenas R$ 29,99 o quilo. Na mercearia, lá no Supermax, tem leite longa vida Bonolate 1 litro, por apenas R$ 3,29. E no setor de higiene e limpeza, você encontra o Omo Lavagem Perfeita 2,2 kg por R$ 27,90. E para fechar, tem papel higiênico Mille, folha dupla, 30 metros, você leva 12 e paga 11 por apenas R$ 21,99. Só oferta boa demais, gente. E o melhor, que ofertas assim você encontra em todas as lojas da rede Supermax. Tem sempre uma pertinho aí da sua casa ou do seu trabalho. Então, bora aproveitar, hein? Começar bem a semana. Supermax, economia pertinho de você. Dica excelente para a gente começar aqui a nossa segunda-feira, economizando, início de mês. Muita gente está recebendo o pagamento hoje, inclusive, né? 5º dia útil do mês, teve o feriado. Então, hoje, muita gente com o din-din no bolso. Corre pro Supermax. Olha aí, pessoal, vem o prêmio Bandicidades Excelentes. É um reconhecimento do Grupo Bandeirantes, com especialistas no assunto, pelas boas práticas da administração dos municípios brasileiros. Essa é a 3ª edição, está na reta final e vários municípios aqui da nossa região, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste do estado, estão concorrendo. Vamos entender melhor como é que funciona essa premiação aqui na reportagem. As boas práticas da administração dos municípios brasileiros são reconhecidas pelo Prêmio Bandicidades Excelentes, considerado o Oscar da gestão pública e que neste ano chegou à 3ª edição. Foram pré-selecionados 800 cidades e todas com ótimos projetos. Então nós tivemos cerca de 1.300 projetos de melhoria escritos. Então isso dá uma noção de como a competência, a concorrência está melhorando. Nós acreditamos que essa 3ª edição será um marco definitivo na
consolidação do programa. A plataforma IGMA, Índice de Gestão Aquila, mede o nível de excelência de todos os municípios. Utiliza dados de várias fontes oficiais públicas. A ferramenta tem ajudado os gestores públicos na tomada de decisões. São 67 indicadores divididos em 6 pilares: governança, eficiência fiscal e transparência, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, infraestrutura e mobilidade, saúde e bem-estar, educação e sustentabilidade. O ser humano, nesse ambiente que a gente vive hoje, isso é muito claro, ele gosta da competição. A gente fala da gamificação da realidade, né? Transformar tudo em um tipo de jogo. Eu falo que você ter esse tipo de ranking e de premiação estimula correção de quem está errado e avanço de quem já está certo. Dá para a gente mais tranquilidade de que os trabalhos estão sendo feitos e nós vamos continuar melhorando em termos de qualidade de vida, geração de emprego, qualidade da saúde, da educação, diminuição de carga tributária. Isso tudo passa necessariamente por ter cidades que são bem geridas e são reconhecidas por isso. A etapa estadual da premiação será realizada no dia 9 de novembro e a nacional no dia 11 de dezembro. Vai ser uma noite de muita comemoração. Afinal de contas, o objetivo do nosso projeto, o objetivo do prêmio, nada mais é do que premiar os prefeitos que fizeram no dia a dia a melhor gestão para levar à população tudo aquilo, todos os serviços que ela precisa para viver uma vida plena e feliz. Etapa estadual aí então, né, ranqueando as cidades mineiras esta semana, dia 9, e aí depois então, né, os melhores projetos de gestão pública em Minas concorrendo na etapa nacional no mês de dezembro. Uma grande iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação justamente para valorizar as boas práticas aí quando a gente fala de cuidar do cidadão. Tá certo? E a cobertura completa você acompanha aqui no jornalismo da Band Triângulo. Olha só, oportunidade em Uberaba, hein? A UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, está com inscrições abertas para o concurso com mais de 30 vagas de nível médio, superior e técnico em vários cargos. Salários podem chegar a R$ 4.600 com cargos no nível superior. Já para nível médio e técnico, até R$ 2.667, ainda com vale alimentação e vale transporte. As oportunidades de trabalho são para os campos de Uberaba e Iturama. As inscrições vão até agora o dia 28 de novembro e também podem ser feitas pelo site instituiçãoocp.org.br, tá certo? Você que está se preparando, claro, uma ótima dica. Olha só para você, quando a gente fala da importância de investir em pesquisa e investir aí nas universidades. Você vai conhecer agora o Laboratório Voador da UFO, um grande projeto da Universidade Federal de Uberlândia que tem ajudado e muito com essa pesquisa. Vamos entender na reportagem. O equipamento de baixo custo é composto por um drone que carrega uma caixa acoplada capaz de monitorar gases poluentes. No caso, o sulfeto de hidrogênio, H2S, encontrado principalmente em locais de tratamento de esgotos. A utilização dele principalmente é para monitorar poluentes atmosféricos. Então a gente tem uma variedade de cenários, né, partindo de poluição atmosférica de cidades ou proveniente de indústria, de chaminés, poluição atmosférica de ambientes internos, por exemplo. Todo local que pode emitir um gás tóxico ou de alguma forma poluente pode ser aí objeto da aplicação desse instrumento. O laboratório voador é capaz de coletar amostras através deste material, analisar e transmitir para o celular tudo em apenas 10 minutos. Apesar de já existirem outros tipos de monitoramento de gases, a maioria utilizada fica no solo, ou quando são feitos através de drones, eles fazem apenas a coleta de amostras. Por isso, a inovação já foi até divulgada na revista científica de análise de química nos Estados Unidos. A vantagem é o seguinte, usualmente, para fazer uma análise, a gente vai no local, coleta a amostra, transporta para o laboratório e aqui no laboratório que a gente faz a análise. A vantagem disso é que, primeiro, a gente consegue fazer medidas em altitudes, né, que é algo não trivial, mas que além de fazer a coleta, ele faz tudo num único dispositivo. Então, esse equipamento é capaz de fazer a amostragem, a medida e transmitir os resultados de concentração, por exemplo, para um celular. Então, ele faz tudo no local.
O próximo passo agora é a adaptação do equipamento para que possa ser usado no monitoramento de outros gases e, assim, trazer, por exemplo, segurança no trabalho em áreas com riscos de exposição a gases nocivos à saúde. Tá aí, então, a tecnologia a favor do meio ambiente e também da nossa saúde, né? Os drones vieram para ficar e aí com várias utilidades. A gente sabe que esse monitoramento é muito importante quando a gente fala de poluição e, consequentemente, da nossa saúde. Parabéns à Universidade Federal de Uberlândia fazendo história e, por isso, a necessidade de se incentivar a pesquisa no Brasil. Mas agora vamos falar quem foram os ganhadores do Triângulo da Sorte desse dia 5 de novembro, ontem, domingão. E olha só, gente, no primeiro prêmio tivemos duas ganhadoras que ganharam R$10 mil. Foram elas, a Vera Lúcia Teixeira Gomes, de Uberaba, e a Luísa Amélia de Oliveira Rios, de Uberlândia. No segundo prêmio, tivemos dois ganhadores que ganharam R$15 mil. Foram eles, o Rodrigo Rocha Guimarães, de Canápolis, e a Maria de Nazaré da Silva, de Uberaba. No terceiro prêmio, tivemos um ganhador que ganhou R$25 mil. Quem foi ele? O Fernando de Oliveira, de Uberaba. Agora, no quarto prêmio, tivemos um ganhador que ganhou um apartamento a escolher no valor de R$200 mil. Pensa, foi ele, o Raimundo Ferreira Rosa, de Patrocínio. Coisa boa, né? E nos giros da sorte, tivemos 20 ganhadores de R$1.500 cada. Mas calma, se não foi dessa vez, se prepare que o próximo Triângulo da Sorte já chegou. Agora eu te pergunto, com R$300 mil, quantos problemas você resolveria? Pagaria minhas contas e ia viajar. Com R$300 mil, quantos sonhos você realizaria? Compraria minha casa. Então compre no Triângulo da Sorte que tem R$300 mil no quarto prêmio. No primeiro prêmio, R$12.500. No segundo, R$20 mil. No terceiro, R$50 mil. No quarto prêmio, R$300 mil. Mais 20 giros de R$1.500 cada. São mais de R$400 mil em prêmios. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Pai Brasil. Garante o seu Triângulo da Sorte, já comece a sonhar e fazer os planos com essa bolada. Combinado? Vamos fazer um intervalo rapidinho aqui no Minas. Na sequência, vamos falar do primeiro dia de provas do Enem. Não sai daí porque domingo que vem tem mais prova. Eu volto já. Sabe que o novo Tuf concentrado bem que merecia um daqueles comerciais super exagerados? Tem florzinha voando, câmera lenta, cabelo esvoaçante. Mas ele não precisa de nada disso pra mostrar que ele é todo bonitão. Todo poderoso, com perfumão que dura um tempão nas roupas. Na minha casa não entra cheirinho de roupa limpa, não. Aqui é cheirão de roupa limpa. Exagerei? Nada! Experimenta Tuf, depois você me conta. Novo Tuf concentrado com 10 vezes mais perfume. Prepare-se para o feirão mais incrível do ano. ID Feirão de Seminovos. Mais de 300 carros, as melhores revendas, os melhores carros com os melhores preços. Isso mesmo, é Black Friday antecipada. Não compre ou troque seu carro ainda. Venha para o melhor feirão do ano e encontre o carro perfeito para você. Estacionamento do Estádio Ayrton Borges, Rondon Pacheco 6116. ID Feirão de Seminovos. Esquenta da Black Friday, móvel solar com ofertas para você mobiliar a casa inteira. Cama box casal com colchão, R$12 de R$99. Conjunto estofado 3 e 2 lugares, R$12 de R$99. Conjunto de mesa em granito, 6 cadeiras, R$12 de R$99. E muito mais, Bené. É isso mesmo, móvel solar, o importante é você. Vem pra cá. Na Prudente de Moraes, Casa de Carnes Empório Bandeirantes. Há 34 anos oferecendo os melhores cortes em carnes, linguiças, quibes e muito mais. E ainda o completo empório com vinhos, cachaças, queijos, castanhas, tábuas de frios e muito mais, é isso, Zé? Isso mesmo. O melhor sabor bovino está aqui. Casa de Carnes Empório Bandeirantes. Vem pra cá. Se o seu gás acabou, chame agora a Feragás, 3314-5121. São mais de 30 anos atendendo todo Uberaba com o gás mais barato da cidade. Ainda não cobra entregue nem a taxa de cartão, Igor. Isso mesmo. E são 7 lojas para melhor te atender. Feragás, vem pra cá. Minas de volta, agradecendo sempre a sua participação. O Humberto está aqui conosco, a Celina também, o nosso muito obrigado, tá certo? Domingão foi de prova, estudantes de todo o país estão tentando uma vaga em um curso superior nas universidades públicas e particulares por meio do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil.
Teve o tema de redação, que levantou muitas discussões e reflexões, e o pessoal parece que saiu animado. Vamos saber se o povo, né, foi de fato fazer a prova. Como é que está esse levantamento aí, Érico? Boa tarde para você. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para quem nos assiste. Olha, Bagnete, cerca de 71,9% dos alunos compareceram para fazer a prova. Conversei de ontem para hoje com muitas pessoas que estiveram aí nas salas de aula fazendo o Enem e algumas salas estavam quase vazias, pessoas que esqueceram que a prova era ontem, mas que compareceram e fizeram a prova. A prova começou 1h30 da tarde, terminou 7 horas da noite, teve redação, meia hora é destinada para a redação, um tema pouco diferente, complicado, desafio para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Resumindo aí, o que é esse tema? É aquela mulher que às vezes trabalha em casa, que não é reconhecida pela família, que cuida de algum familiar doente, do pai, do filho, que não tem salário, acaba ficando invisível. Um tema bem complexo, necessário aí de muito estudo, conhecimento e vida, né, para descrever. Uma redação aí tinha que ter entre 25 e 30 linhas. Então, o pessoal aí tinha que estudar bastante e se dedicar. Essa prova aí, ela teve um grande apoio da Polícia Militar, que fez um trabalho aí ajudando, cercando, né, protegendo os carros que carregavam aí os gabaritos, as provas que levaram até as escolas e também depois que recolheram. Isso é muito importante, o Bagnete, essa parceria da Polícia Militar nesse momento. Exatamente, Érico. A gente sabe, né, existe toda uma preocupação aí para que o processo possa transcorrer dentro da normalidade. Foi o primeiro domingo de provas, né, e aí então com todo o apoio da Polícia Militar, que está acompanhando de perto, desde toda a estrutura logística da prova, também como a realização e aí a segurança dos alunos. A Major Laila, da PM, fala para a gente desse trabalho que aconteceu ontem e será repetido no próximo domingo. Vamos acompanhar. Para essa participação, a Polícia Militar contou com todo o serviço de inteligência e também o nosso policiamento ordinário, o Comando de Policiamento Especializado e também o Comando de Aviação do Estado, para fazer todo o policiamento nas datas de prova. Além disso, a instituição também apoia os Correios no transporte das provas, fazendo a escolta desse transporte e também a escolta nos locais onde essas provas são armazenadas, o que garante o sigilo ao longo desse percurso. Todos, ao longo do final de semana, tanto no dia 5 quanto no dia 12, devem contar com a Polícia Militar de Minas Gerais, uma vez que nós estaremos nas portas de todos os colégios e instituições que receberão candidatos para as provas do Enem. Qualquer demanda e qualquer situação de suspeição, os nossos policiais militares poderão ser acionados. Tá certo, então agradecer a Major Laila aí, então, pelas informações. Domingo que vem tem mais, né? Agora a gente já sabe que pelo menos 30% dos candidatos desistiram da primeira fase, quer dizer, já nem vão na segunda, mais chance para quem está concorrendo. E olha só, apenas 23%, quase 24% dos trabalhadores que trabalham no transporte de passageiros por aplicativo contribuem para a Previdência Social. Isso pode causar um grande problema, já que essas pessoas vão envelhecer e vão precisar da aposentadoria. Vamos discutir essa questão na reportagem, olha só. Há 7 anos, Simone é motorista por aplicativo de transporte de passageiros. Segundo ela, as condições de trabalho só pioraram com o passar do tempo. A realidade hoje é que a gente está pagando para trabalhar, né? Porque lá no início, quando eu comecei, a nossa renda era muito boa, a gente conseguia botar água nos carros, conseguia dar bala, entendeu? Os carros viviam, né, com o ar-condicionado ligado também. Então hoje, mal, a gente pega uma corridinha aí de 5,97 para andar 4 quilômetros. Um estudo inédito feito pelo IBGE apontou que a Simone está entre os 1.500.000 brasileiros que trabalham usando algum tipo de plataforma digital. A grande maioria, 52,2%, em aplicativos de transporte de passageiros. São 779 mil pessoas que dependem deste tipo de renda. E o que chama a atenção é que 97,3% delas dependem exclusivamente das plataformas digitais para trabalhar. Isso demonstra que uma falha, né, na empregabilidade do país. Né? Quer dizer, quando o trabalhador ele opta por trabalhar para um aplicativo, né, como motorista, por exemplo,
Geralmente essas condições de trabalho elas são mais precárias. Então a pessoa, quando opta por esse tipo de prestação de serviço, demonstra que ela não tem a chance no mercado de trabalho formal, através de uma empresa com assinatura de carteira. Então, na minha opinião, isso demonstra a ausência de empregos ou de opções formais melhores para esses trabalhadores. Os motoristas de aplicativo trabalham, em média, 47,9 horas por semana, 7 horas a mais do que quem trabalha com carteira assinada na área de transporte. O rendimento médio é de R$ 2.454, o que significa R$ 11,80 por hora, enquanto os trabalhadores com carteira assinada ganham R$ 13,60. E o mais preocupante, apenas 23,6% dos motoristas que transportam passageiros por aplicativo pagam a Previdência Social. Isso traz um problema grave, já que eles vão precisar se aposentar no futuro. Além disso, em caso de afastamento por doença, não terão nenhum benefício. Isso é grave porque traz um problema a curto prazo e um problema a longo prazo. O problema a longo prazo é que essas pessoas não vão conseguir se aposentar, né? Ainda mais com a reforma da Previdência, onde se exige mais tempo de contribuição para a aposentadoria. E a curto prazo significa que esses trabalhadores eles não têm como se afastar do trabalho para receber um benefício previdenciário, por exemplo, quando adoecerem ou quando acontecer algum tipo de acidente com eles. A Simone é um exemplo de como faz falta pagar o INSS. Ela quebrou a clavícula e está há 3 meses sem poder dirigir e sem receber um centavo. Eu não pagava meu INSS, tá? E eu tive uma queda, fraturei minha clavícula e fiquei 2 meses e meio com o meu braço, né, imobilizado. Aí agora eu comecei a fazer a fisioterapia e, porém, estou esses 3 meses sem nenhum tipo de renda, dependendo dos amigos e familiares. Além de trabalhar como motorista, Simone preside um sindicato que representa a categoria. Ela acredita que é preciso uma lei federal para regulamentar a profissão e dar mais dignidade aos trabalhadores. Nós estamos lutando pela regulamentação lá em Brasília, né? Inclusive eu estou junto com o grupo de trabalho e para mudar, né, igual esses valores, né, que hoje as plataformas chegam a cobrar de 35% a 60% do valor da corrida. O passageiro paga um valor justo, tá? Mas o que é repassado ao motorista é mínimo. Então, a nossa briga hoje, a nossa condição hoje é a regulamentação. Quando a gente fala em regulamentação, muitas vezes as pessoas já imaginam que deva ser um contrato de trabalho com carteira assinada e tudo. Mas a regulamentação desse tipo de trabalho, às vezes, não precisa ser necessariamente o reconhecimento de um vínculo de emprego, mas, por exemplo, uma forma de se proteger esse trabalhador com relação a questões previdenciárias, por exemplo. Tem que pensar no futuro, né? O trabalhador tem que pensar na aposentadoria, tem que pensar no caso de acidentes e afastamento aí, porque, né, ele tem aí que garantir o próprio sustento e o sustento da família. O motorista de aplicativo, né, é uma profissão relativamente nova, né, e ela veio e é vista com bons olhos porque ela acabou com aquele monopólio dos táxis, né, que eram apenas lições, permissões aí para poucos. Então democratizou, é uma forma de trabalho, tá, e que muitos aí têm as suas metas, né, garantem o seu sustento através desse trabalho. Agora precisa ser aperfeiçoado, sim, né? A gente sabe, aí são jornadas exaustivas, né? Precisa de regulamentação, porque hoje ficam reféns apenas dos aplicativos, que consomem uma boa parte do que eles faturam, né? Algumas poucas cidades que já se adiantaram e se anteviram para regulamentar, gerou uma grande discussão e polêmica, porque aí acaba onerando o trabalho, acaba onerando o trabalhador, e ele que já ganha pouco, ganha menos ainda. Quer dizer, novidade nenhuma, né? Porque o brasileiro, o trabalhador brasileiro, com tanto de descontos que tem, com a remuneração baixa, então aí os nossos amigos e amigas motoristas de aplicativo também entram nesse limbo. Trabalha-se muito, ganha-se pouco, paga-se bastante imposto
E assim caminha a humanidade. Com essas imagens eu vou para o intervalo rapidinho, mas ao vivo, Avenida Rondon Pacheco, céu azulzinho, 1h29 e volto já já. O futuro chegou. Apresentamos a X-Motion. Potencialize seus treinos, fortaleça seus músculos de forma rápida e eficaz. Descubra o poder da eletroestimulação e conquiste o corpo dos seus sonhos. 20 minutos que fazem toda a diferença. Faça como eu, vem para X-Motion. Realize seu sonho de viver sorrindo. Faça seu implante com qualidade e segurança na Oral Unique Uberaba. Aqui você tem todo o apoio de uma equipe de especialistas com atendimento humanizado, focado no seu sorriso. Reencontre a confiança para curtir os momentos da sua vida sem medo e sempre sorrindo, todos os dias. Agende a sua consulta de avaliação. Oral Unique Uberaba. Viva de frente! Unidas, especialista em portas e portões de enrolar automáticos residenciais, comerciais e industriais. A Unidas fabrica também portas para postos de gasolina, galpões, lojas de rua e shopping, Viviane. Isso mesmo, e aproveitando a tendência, estamos com ótimo preço nos portões de enrolar residenciais. Unidas, atendendo toda a região. Vem pra cá. Atenção para a maior promoção do ano da Telefotótica. Compre um par de lentes multifocais Argus de 1.021 por somente R$ 399, Dani. É isso mesmo, e tem mais. Com apenas R$1, leve mais um par na promoção Lentes em Dobro. Telefotótica, ótica e foto digital. Vem pra cá. Antes de pegar a estrada, faça uma revisão ou check-up aqui na Fialto Peças e Serviços. Suspensão, freio, direção, ar-condicionado, alinhamento e balanceamento e muito mais. E atenção, hein? Tá chegando a hora de trocar as paletas do seu carro, não é isso, Viane? Isso mesmo, temos ótimos preços em paletas para o seu veículo. Fialto, vem pra cá. O governo de Minas está recuperando mais de 2.300 quilômetros de rodovias em todo o estado. E mais obras vêm por aí. Minas Gerais. Governo diferente, estado eficiente. Hora da nossa visita de todas as tardes para a gente já saber dos assuntos do Band Mulher dessa segunda-feira com ela, nossa amiga Vanessa Pires. Boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para vocês que nos acompanham. Segunda-feira, todo mundo cheio de energia depois do feriadão prolongado, né? Por aqui, muita energia no nosso programa também, que começa daqui a pouquinho. E vamos falar sobre o corpo perfeito. Mas espera aí, será que existe um corpo perfeito? O que é? A mulher magra, esbelta, sem celulite? Pois é, nós vamos falar sobre isso porque a gente traz aqui uma jornalista que fez uma pesquisa de como que a mídia influenciou e ainda influencia nesse estereótipo de corpo perfeito, né? Vamos falar também sobre o autoconhecimento. Quando o assunto é o que a gente veste, a gente traz uma especialista que vai dar dicas de como se vestir em cada ocasião, porque na verdade o que a gente veste muitas vezes fala por nós. Inclusive, ela vai dar palestra em um evento que a gente vai trazer informações para vocês, que é a Semana da Moda e Ação, que já começou em Uberlândia. Um evento bacana, né, que traz cursos, palestras, workshops, tudo voltado para esse segmento da moda, tá? Tudo isso no nosso programa, que, claro, tem também os bastidores dos artistas, que fim de semana rola tudo, né, Bagnete? Você fica de olho, eu sei que você fica de olho nos babados dos artistas. Então hoje a gente vai atualizar todos vocês. Coladinho com Minas Urgente, eu espero vocês. Todo mundo tem um pouquinho de fofoqueira, né, Vanessa? Então a gente fica ligado nos bafões do final de semana. Ótima semana para você no nosso Band Mulher, que chega daqui a pouquinho, tá imperdível. Você viu. E aí, será que vamos ter carnaval em 2024 com direito à escola de samba e tudo mais? Pois é. Pelo menos o dinheiro aí, então, para que as escolas de samba de Uberlândia possam já dar início a essa preparação, começa a ser liberado agora. É isso mesmo, Érico Gabriel? Qual o valor aí para as escolas de samba? Como é que está esse processo? Tem que se programar. Exatamente, Bagnete. Tem carnaval, são R$600 mil que foram aprovados pela Câmara Municipal para distribuir para as escolas e também para os blocos. A gente segue acompanhando desde setembro essa novela que, enfim,
deu certo, então esse dinheiro será usado para a confecção das fantasias e também dos carros alegóricos. Olha só quem recebeu essa quantia. Foi a Escola Garras de Águia, Tabajaras, Unidos do Chatão e os blocos Extravasa e a Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, a Aparo. Cada escola de samba recebe R$100 mil e cada bloco R$50 mil. Faltaram algumas escolas, não foram liberados ainda para o Acadêmicos do Samba e para o Garotos do Samba. A gente entrou em contato com essas escolas para saber o que estava acontecendo, que essa quantia não caiu. Eles explicaram que ainda falta alguma documentação, eles estão trabalhando nisso, já está resolvendo para que eles possam estar aptos para receber essa quantia. Então não é nada a ver com a prefeitura, foi um problema, vamos dizer, administrativo. Então, dessa forma, daqui uns dias também eles recebem e vai ter festa aí no próximo ano. Carnaval e as escolas de samba desfilando pela avenida, viu, Bagnete? Carnaval 2024 garantido, então, tem que manter mesmo a tradição, incentivar aí a nossa cultura, né? As escolas de samba são tradicionais, a gente sabe que muitos artistas hoje aqui da nossa região são filhos, vieram das escolas de samba e por isso que essa tradição não pode ser esquecida, né? Também é importante salientar que o carnaval de rua, os bloquinhos, igual já aconteceu lá no atual Centro Cultural, são importantes. É mais uma opção aí, então, para quem gosta de curtir o carnaval. Acompanhar as escolas de samba ali nas arquibancadas e também participar, né, de fato, junto dos bloquinhos. As duas opções são sempre muito bem-vindas. Agora, quero continuar conversando com você aqui, Eric, porque a gente está vindo aí do Dia de Finados, né, as homenagens aos mortos. E olha só a informação que chega agora. Familiares de sepultados no cemitério Parque dos Buritis em Uberlândia precisam ficar atentos com o prazo aí então para renovação, para liberação aí dos túmulos. Exatamente, especificamente na quadra Angico, Bagnete. Foi publicado no Diário Oficial, fazendo esse chamamento público para quem tem entes queridos na quadra Angico para ir lá, porque é necessário fazer o traslado dos restos mortais. Então tem 90 dias para procurar o cemitério crematório Parque dos Buritis, fica ali na Avenida Segismundo Pereira, próximo ao Ceasa, né? A localização é muito fácil, então tem que procurar o cemitério para saber como vai fazer esse traslado dos entes queridos. Caso o cemitério não seja contactado pelos familiares ou interessados, né, vai abrir o túmulo, reabrir para que outra pessoa seja enterrada ali. É uma questão de organização, isso acontece em todos os cemitérios, então é importante sempre ficar ligado a esse momento. A gente sabe que é ruim, né, revirar aquela dor ali e lembrar do ente querido novamente, mas infelizmente é necessário, tem que fazer isso. A gente até procurou o cemitério para saber se isso precisa ser online ou ligação ou tem que ir lá. Eles ainda não responderam, mas o caso é, fiquem espertos, fiquem atentos, entrem em contato, quem tem um parente, vou dizer novamente, na quadra Angico, fiquem ligados aí para fazer o traslado dos restos mortais. O Bagnete é importante sempre ficar ligado nisso. Importante, com certeza, Érico. Obrigado pelas informações. Então, quem tem, né, parentes, familiares aí sepultados nesse cemitério precisam acompanhar o prazo de pertinho para não ter nenhum dissabor. E a gente, claro, fazendo essa prestação de serviço para você. Olha só, de olho nas alturas, estudantes do curso de engenharia da UFTM lá em Uberaba estão participando da 25ª competição SAI Brasil Aerodesign, realizada em São José dos Campos, interior de São Paulo. A equipe Triângulo Aéreo, projeto de extensão do Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas, vai competir com mais de 80 equipes de instituições públicas e privadas, além de grupos estrangeiros, hein? Olha só a importância, então, dessa competição. O desafio lançado aos estudantes tem como objetivo principal aí o intercâmbio de técnicas e conhecimentos de engenharia aeronáutica através de aplicações práticas, como voos de protótipos de aviões. Está aí, de novo, então, mais um exemplo de incentivar a pesquisa, né, na nossa educação como um todo, e os estudantes de Uberaba fazendo bonito, alçando voos mais altos. Com essas belas imagens, eu vou fazer um intervalo rapidinho. Não sai daí que tem mais informação para você.
Minas Urgente. Oferecimento. Novo amaciante Tuf concentrado com óleos essenciais. 10 vezes mais perfume. Toda a equipe da Rede Autos prontos para te atender. Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo, Araxá, Uberaba e agora também em Patrocínio. Minas SAF Brasil e Funerária Patense. Tradição e qualidade na prestação de serviços funerários. Agora com nova e moderna instalação em Lagoa Formosa. Oferecem planos de assistência funerária empresarial e familiar com valores acessíveis. Grupo Patense. Fim de ano é sempre especial. É tempo de festejar e de estar com quem a gente ama. E escutar bem é essencial para viver ao máximo cada um desses momentos. Afinal, amor não se mede, mas se ouve. Neste final de ano, a Clarivox vai ajudar você a voltar a experimentar o que a vida tem de melhor. Só neste mês, você compra os melhores aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Clarivox Aparelhos Auditivos. Ouça o que a vida tem de melhor. Para começar a semana economizando, segunda é da limpeza no Bernardão. Sabão em pomo 5 kg e 665,98. Nesta embalagem, cada 800 gramas sai por 9,43. Amaciante aconchego IP 5 litros grátis 500 ml 19,98. Papel higiênico personal folha dupla VIP leve 12 bag 11 30 metros 15,99. Arroz Vasconcelos 5 kg 27,99. Acém bovino 21,99 kg. Bisteca suína sadia congelada 12,99 kg. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Olá, Patrícia, tudo bem? Patos de Minas está vivendo um novo tempo, com mais saúde e saúde de qualidade, graças a uma série de ações da Prefeitura que está acontecendo por toda a cidade. Patos de Minas está alcançando voos cada dia mais altos. E muitas melhorias ainda estão por vir. Acompanhe as novidades. Prefeitura de Patos de Minas, um novo tempo para uma nova cidade. Vem comigo porque aqui você também é o repórter, a gente faz questão da sua participação. E olha só, nós mostramos aqui no Minas Urgente a situação crítica lá da estrada MG 414, região da Bocaina, em Araguari, onde dezenas de produtores rurais sofrem com essa situação. Barro, buraco, lama que não acaba mais. E quando chove, então, aí é que acaba atrapalhando a vida de muita gente que vai trabalhar na cidade ou vai estudar na cidade. Um desafio tremendo, com chance de não chegar em meio a esse rally horroroso. Muito bem, nós mostramos aqui, né? Prefeitura de Araguari foi prontamente acionada, né? E olha só então, nos retornando, olha, Minas Urgente, você é o repórter. Máquinas aí então e caminhões já estão empenhados no trabalho para melhorar e recuperar a estrada da MG 414, região da Bocaina. Tá? O serviço está a todo vapor por lá. Nós mostramos o problema e agora a solução está chegando. Queremos agradecer aos produtores rurais que compartilharam a situação conosco, né, também, e claro, ao município de Araguari prontamente nos atendendo e mostrando o trabalho que tem que ser feito. É assim que funciona, é assim que tem que ser, jornalismo comunitário, atendendo o cidadão, cobrando das autoridades que se empenham e não medem esforços aí, então, para dar a resposta a contento. Se você tem alguma denúncia, enfrenta algum problema aí na sua rua, no bairro, na cidade onde você mora, mande para cá pelo nosso Bandzap, tá certo? O número está na sua tela, faz um vídeo, né? Faz foto, mostra e a gente cobra a solução. Obrigado a todos envolvidos, tá bom? Olha só, arte e história. Uma parte da riqueza cultural das cidades pode ser vista nas construções e na arquitetura de prédios e casas antigas. É um verdadeiro passaporte para a gente conhecer e ter um aprendizado da população sobre a nossa história. Vamos ver junto na reportagem. Olhar para o passado para construir o futuro. Nossos hábitos, costumes e tradições, heranças que recebemos de nossos antepassados, são os principais instrumentos para a construção de nossa sociedade. O patrimônio cultural representa essas memórias e é a expressão das vivências sociais. Preservar toda esta riqueza construída através dos anos é fundamental para as novas gerações. O tombamento do patrimônio cultural ou histórico é a ferramenta para manter de pé essas raízes. Hoje a gente já
já está bem classificado, vamos dizer assim, nesse ranking, mas é possível que outros prédios, né, outros imóveis também acabem entrando, né, para esse rol. Não só prédios, mas também a cultura imaterial, né, que também é outra característica nossa aqui da região. Em Uberlândia, lugares como Praça do Rosário, Mercado Municipal e Escola Estadual ou Museu já são tombados como patrimônio cultural, o que confere a esses locais a identidade fundamental para a cultura do município. Bom, o tombamento ele assegura que as nossas raízes, as nossas memórias, a nossa história está preservada na arquitetura, né? Então, assim, a presença dessa edificação antiga, ela traz para nós essa memória do passado. Criado em 1975, o MUNA é um órgão complementar do Instituto de Artes da UFO. O museu tem por finalidade complementar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade. O prédio onde funciona, que é da década de 1920, passa pelo processo de tombamento, um reconhecimento das características de uma época. Os benefícios de tombar esse patrimônio arquitetônico soma, né, aquilo que o museu oferece enquanto também um patrimônio que abriga o patrimônio cultural, né, e com isso ampliam-se as possibilidades, né, de preservarmos esse conjunto, né, histórico e cultural, e também do ponto de vista, digamos assim, estrutural, isso traz uma série de benefícios, né? Os prédios tombados são aqueles que têm algum valor histórico, arquitetônico ou cultural para uma cidade ou região. O tombamento é uma forma de manter a memória desses locais e a identidade de um povo ou de uma época. Mas o tombamento não se aplica apenas a prédios e imóveis, mas também a objetos como fotografias, livros, utensílios, obras de arte, praças, cidades, regiões. Enfim, tudo que for de interesse para a preservação da memória. Por isso, o processo é importante na proteção e preservação da história de um povo. O registro é um outro instrumento de preservação, né? O tombamento é o bem material. O registro, ele é a questão imaterial, né? Então, nós temos registrado hoje em Uberlândia a Festa da Congada, que é um importantíssimo bem que está sendo registrada pelo Estado de Minas e também está sendo registrada pelo IFAM como um patrimônio nacional. A festa do reizado, do congado, né, é uma referência cultural nossa e a população precisa entender isso e ajudar nessa preservação e nessa salvaguarda. No patrimônio imaterial, né, as festas, até o queijo que nós falamos há pouco lá de Araxá é patrimônio imaterial dos mineiros. No caso específico dos prédios, das construções, é importante, sim, é de extrema importância essa convivência do passado com o progresso, com o futuro. Então, esses prédios precisam, sim, ser preservados para contar a nossa história, né? Também tem que ter uma política ágil, sem burocracia, para que eles possam passar por manutenções, claro, para preservar ainda mais e os proprietários possam explorá-los comercialmente. A gente tem que ver essa viabilidade, tá certo? O que não pode é mandar para o chão prédios importantes como esse. Recentemente falávamos de uma polêmica muito semelhante lá na cidade de Uberaba também, sobre preservar ou não e manter a funcionalidade desses prédios históricos, tá certo? Sem falar que são belíssimos. Ó, mais uma oportunidade de capacitação para você aqui no nosso Minas Urgente, hein? A Prefeitura de Uberlândia divulgou mais uma lista com vários cursos de formação por meio dos centros profissionalizantes. Durante todo esse mês de novembro estão disponíveis 68 cursos gratuitos, gente, tá? Aí então, principalmente nos bairros Morumbi, Lagoinha, Campo Alegre, Tocantins, Planalto, Maravilha e Luizote de Freitas. Você encontra nesses locais cursos como informática, estética, costura e pedreiro. Para quem quiser participar, as inscrições estão abertas, basta você ir a um dos centros profissionalizantes, apresentar a documentação, identidade, né, toda a papelada necessária para que você possa participar. Também tem o critério de renda familiar, viu? Os interessados devem ter no mínimo 16 anos. A gente sabe, o mercado de trabalho está aí, são muitas oportunidades, mas é preciso de mão de obra qualificada, precisa ter o conhecimento para você conquistar a tão sonhada vaga de trabalho. Recentemente,
tivemos o feirão de emprego em Uberlândia e outras cidades, né? E as pessoas, claro, vão ter sucesso aí na contratação a partir do momento que estão preparadas. E mais, tá? Empregos temporários de final de ano, ó, já começaram as contratações. Então, né, se especialize, né? E, claro, muito boa sorte para você. Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência, que alegria começarmos a semana juntos, tá certo? Tá chegando minha amiga Vanessa Pires com o Band Mulher, depois a Kátia Fonseca com o Melhor da Tarde, Datenão com o nosso Brasil Urgente, 10 para 7 da noite, Gestione Serrati com o nosso Band Cidade. A todos uma ótima semana, forte abraço, até amanhã, tchau! Estamos prontos para dar as notícias do dia. Contar em tempo real fatos que vão entrar para a história. Para te deixar bem informado, nosso time apostos para apurar e ouvir todos os lados, acompanhando bem de perto o que acontece na política ou na economia, que impacta a nossa vida, o nosso bolso. A notícia internacional. Estamos em pontos estratégicos. Os acontecimentos, a cultura e as curiosidades. Somos a sua janela para o mundo. Fazendo um trabalho contínuo, com a credibilidade do jornalismo Band. Comprometido com você. De segunda a sábado, 7h20 da noite, estamos aqui para o seu Jornal da Band.